Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. É a professora Alice e hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Ciências. Hoje nós vamos aprender como que funciona uma estação de tratamento da água. Como nós sabemos, a água que nós consumimos diariamente, ela vai passar por 3 estágios principais antes de chegar até a nossa casa. Esses estágios seriam a captação, o tratamento e a distribuição. O processo de tratamento ele é separado em várias etapas, que é o que nós vamos conhecer agora. Até chegar à torneira da nossa casa, a água ela passa por uma complexa operação de limpeza. Nós vamos ver através desse vídeo de animação como que ocorre todo esse processo. A captação. A água que nós usamos para as mais diversas atividades do nosso dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, lavar pratos, regar jardim, ela é captada dos rios, lagos e represas por meio de bombas. Essas bombas que são as responsáveis pela captação da água. Essa água ela vem com folhas, galhos, lodo, bactérias e muita sujeira. Para ficar pura, sem gosto, cheiro ou cor, que é o que nós já trabalhamos, que a água potável não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Ela é inodora, insípida e incolor. Ela passa por um processo de limpeza que dura cerca de 3 horas. Dos reservatórios de onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, que também são chamadas de adutoras, para as estações de tratamento da água, que nós conhecemos como ETA, Estação de Tratamento da Água. Essas são as tubulações que levam a água até a estação de tratamento. Caso exista um muro ou um outro obstáculo no caminho, as estações elevatórias elas se encarregam por bombear a água terreno acima. Então seriam essas as estações elevatórias que são as responsáveis pelo bombeamento da água no caso de um muro ou um outro obstáculo no caminho. Nas bacias de tranquilização. Quando ela chega ao ETA, a água bruta ela normalmente encontra-se numa forte pressão. Por isso que ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização. A função desse tanque ele é reduzir a velocidade da água. Como ela chega com uma pressão muito grande, ela vai passar por esse tanque justamente por isso, para ela ter uma reduzida na pressão para ela poder continuar nas tubulações. Na bacia de tranquilização, a água ela sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grandes grades que detêm os detritos sólidos maiores, como os troncos, galhos de árvores e até peixes que vêm junto nas tubulações. Então essas são as grades que retêm os detritos maiores. Ainda nesse mesmo tanque, dosadores eles jogam cloro para matar vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Então esses seriam os dosadores. A floculação. Na terceira etapa do processo, a água ela passa por canais de coagulação, onde ela recebe sulfato de alumínio líquido. Esse produto ele serve para desestabilizar as partículas de sujeira, então ele vai ser responsável por quebrar as partículas de sujeiras para elas poderem continuar nas tubulações. Este mesmo processo ele também recebe o nome de coagulação. Nos tanques floculadores, os motores eles agitam a água em velocidade controlada e causam a aglutinação de partículas sólidas em suspensão, formando flóculos maiores. Daí o nome do processo, floculação. Então, como ele vai mexendo, ele faz com que as partículas menores vão se unindo, tornando-se flocos maiores, o que torna os flocos mais pesados, que vai ser o próximo processo depois, que é o de decantação. Nesta mesma etapa, algumas vezes vai ser preciso utilizar um alcalino para fazer o controle do pH. Esse alcalino seria o cal virgem ou cal hidratada, que ela vai auxiliar no processo de coagulação desses flocos. O processo de decantação. No tanque de floculação, que seria esse aqui, que é por onde nós acabamos de ver, que acontece a aglutinação, onde as partículas menores se unem formando partículas maiores, formando grandes flocos. A água daqui ela vai seguir para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos.
Esse é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água boa, livrando grande parte da água boa das impurezas sólidas. Então é nesse processo aqui, ó, vocês podem observar aqui que as partículas maiores estão caindo. Como a água ela está parada, o que for mais pesado, o que for sólido, ele tende a descer. Então por isso que ela fica aqui cerca de 90 minutos, que se chama decantador. Os flocos maiores que passaram pelo processo lá no processo anterior de floculação, eles vão ir para o fundo, deixando a água mais limpa. Os decantadores, eles possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo ao centro do tanque. A cada 2 horas, em média, essa sujeira é bombeada para um canal de esgoto. Então, a cada cerca de 2 horas, aquela sujeira que desceu até o fundo, ela é limpada e levada até o canal do esgoto. O processo da filtragem. Canaletas localizadas na parte superior dos decantadores, elas captam a água da superfície que segue para filtros verticais, filtros de cima para baixo. Os filtros, eles são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira que restou na fase de decantação, ela fica aprisionada nos filtros. Então a água, como foi visto antes, ela vem no processo vertical, de cima para baixo. Então quando ela chega aqui, ela se depara com 4 camadas que vão fazer a filtragem da água, que é o carvão, a areia, o pedregulho e o cascalho. A vida útil dos filtros utilizados numa ETA, ela varia entre 20 e 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. Desculpa. Então, o filtro ele tem mais ou menos durabilidade de 20 a 30 horas. Depois tem que ser feita a limpagem de todos eles. Esses seriam os filtros. Eles são de cima para baixo, como nós vimos antes, com as quatro partes do processo de filtragem da água. A desinfecção. Então, depois da filtragem, o tratamento está quase finalizado. Nesta última etapa, a água ela passa por 3 processos distintos e complementares, que seriam a cloração, alcalinização e a fluoretação, que foi o que nós vimos antes. É colocado o cloro, o cal e o flúor. A cloração. A adição do cloro ela serve para manter um teor residual do produto, garantindo que a água estará livre dos micro-organismos patogênicos causadores das doenças quando chegar até a casa dos consumidores. A alcalinização ela é feita com a colocação do cal na água, que serve para evitar a cloração dos canos da rede de abastecimento. É o que a prof explicou antes, que é feita a equilibrização do pH da água. E a fluoretação. O flúor ele é adicionado à água para prevenir cáries na população. Então, por isso que a água algumas vezes chega com um leve gosto de flúor. Ele foi justamente utilizado por isso, para evitar as cáries na população. A distribuição. Finalmente, a água tratada é bombeada para um grande reservatório junto ao ETA. Esse seria o grande reservatório. Então, a água chegou aqui, a água já tratada, chegou até o reservatório e agora ela vai passar pelo processo de distribuição, que ela vai para as casas. Em seguida, ela é levada por grandes tubulações para reservatórios elevados nos bairros, onde é distribuída para a população. Então, a água sai do reservatório maior lá no ETA e passa pela tubulação e é colocada em grandes caixas de água, que depois dessa parte ela é distribuída para a população. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 80% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Os outros 20% ainda não possuem acesso a essa água tratada. A água, muitas vezes, ela pode ser também do poço, os poços artesianos, poço Caxambu, entre outros tipos de poço. Então, por isso, muitas vezes, essa água
ela é potável, mas ela não entra junto na estatística, porque não é uma água que foi captada da Casan. São águas de poços nas casas, nas residências das pessoas. Mas mesmo assim nós sabemos que tem uma grande parte da população que não possui água potável para beber. Embora ela saia potável das estações de tratamento, a água ela pode ser contaminada nas tubulações, quando há infiltrações ou rompimento, e nas caixas de água de prédios e residências, se elas não forem mantidas limpas. Por isso é indicado usar filtros para fazer a purificação final. Então, por isso muitas vezes é indicado o filtro nas residências, para evitar que muitas vezes a água saindo potável da estação de tratamento, como ela passa por toda essa tubulação, chega até a residência, muitas vezes tem caixas nas residências, caixas de água dos prédios, residências, ali talvez vai estar contaminada, ali vai ter sujeira, e essa sujeira vai contaminar toda a água potável e limpa que já veio. Então, por isso é importante, mesmo assim, utilizar o filtro, manter a limpeza das caixas de água, sempre avisar. Aqui no caso, a nossa distribuidora de água seria a Casan. No nosso caso, sempre avisar a Casan no caso do rompimento de alguma turbina, de alguma das tubulações, porque nesse processo de rompimento é que muitas vezes acontece a contaminação da água. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula. Dúvidas, vou estar à disposição de vocês. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho na apostila da nossa coleção Caminhos e Vivências. Nós vamos trabalhar um pouquinho justamente sobre isso, sobre as estações de tratamento da água. Tenha uma ótima semana, até a próxima!